Azazel era um deus cornífero dos hebreus, que era associado à escuridão e deserto. Azazel era quem tinha ensinado os seres humanos as várias artes da civilização, incluindo armas, maquiagens e cosméticos. A ciência, artes liberais e bruxaria. Era Azazel conhecido como Samael, que também foi ele que inspirou o povo a tornar façanha tecnológica da construção da Torre de Babel. Foi ensinando essas várias artes proibidas, inspirando a humanidade a alcançar as estrelas e assumir o controle de seu ambiente, que Azazel tinha caído fora do favor com a deidade abraâmica, e foi para ensinar os seres humanos a essa atividade pecadora, que Azazel foi acorrentado em uma rocha no deserto, tal como Prometeus foi acorrentado em uma montanha na mitologia grega. Na verdade, Azazel é muito conhecido, muito parecido com uma combinação de Prometeus e o Arcadian, um deus cornífero e escura selvagem que é também, paradoxicamente, portador da luz e da civilização. Azazel foi principalmente associado como o bode, que representa a teimosia, sabedoria mundana. Sua associação com este animal particular vem do ritual judaico da expiação, no qual lote foram lançados 2 bodes, um que era para ser sacrificado ao Senhor como oferta pelo pecado, e outro que era para ser conduzido para o deserto sozinho, como oferenda para Azazel. O objetivo de mandar a cabra para a vida selvagem, ao invés de matá-lo, era banir ou afastar o pecado da tribo. Azazel era um dos principados que estava entre os anjos que tinha sido expulso do céu. Cerca de 200 anjos que estavam sobre o monte Hermon que entraram em acordo para que cada um pegasse mulher por esposa. Shemi-Hazar, que era o líder que comandava os 200 anjos, temeu dizendo: temo que vós não concordeis, de fato, em fazer tal coisa, e que eu sozinho tenho que pagar por punição de um grande pecado. E todos responderam a ele dizendo: nós faremos um juramento, e nós obrigaremos por maldição, para não abandonarmos este plano, mas para fazermos tal coisa. Então eles fizeram um juramento juntos, e se obrigaram por maldição juntos, e eles eram todos 200, desceram nos dias de Yared, o cume do monte, chamado Hermon. E vendo que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, os que dentre elas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele dia havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Azazel, um dos 200 anjos caídos que desceram para a terra e se casaram com as mulheres humanas, conforme consta nos livros apócrifos de Enoque e Gênesis capítulo 6. Azazel ensinou os homens a manipular metais, criar armas, dinheiro, maquiagem e adornos para as mulheres. Por se casar com uma mulher e ter filhos, foi condenado a passar a eternidade acorrentado no Monte Tártaro. Como o ensinamento dele causou a maioria dos pecados, furto, homicídio, fornicação, adultério, Deus instruiu que sacrificasse um bode a expiar a culpa dos judeus nesse pecado, mas que deixasse um vivo, a fim de simbolizar o fato de que Deus não perdoará Azazel por sua participação em todos os pecados dos homens. Hoje Azazel é parte da hierarquia de demônio de Lúcifer, e como este está condenado ao fogo eterno na ocasião do iminente julgamento, conforme Enoque 10.
toda a terra tem se corrompido pelo efeito do ensinamento de Azazel, e ele, portanto, se atribui todo o crime. É importante lembrar que o livro de Enoque é um texto apócrifo e é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro. Até a elaboração da Vulgata por volta dos anos 400, os primeiros seguidores de Cristo mencionavam abertamente em seus textos e aceitavam como real. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade em etíope, e é por esta razão também chamado de Enoque etíope. Em Enoque capítulo 8, além disso, Azazel ensinou os homens a fazerem espada, faca, escudo, armadura, armas peitorais, fabricação de espelhos, manufatura de braceletes, ornamentos e uso de pinturas e embelezamentos nas sobrancelhas, e uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e transgrediram, corromperam todos os seus caminhos. Tu viste que Azazel tem feito, com ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas no céu. Novamente Jeová disse a Rafael: amarra Azazel, pé e mão, e lança na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-te nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo na escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face, para que não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento, lança o fogo. Restaura a terra, a qual anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la, pela qual as sentinelas têm destruído, e eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelo efeito do ensinamento de Azazel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. Gabriel também disse: vai aos bastardos e aos repobros, aos filhos da fornicação, os gigantes Néfilim, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens. Tragam, excita-os uns contra os outros, para que pereça por mútua matança, pois prolongamento de dias será deles. Azazel foi acorrentado e preso até o dia do juízo, mas até os dias de hoje permanece alguns de seus feitos que para Deus continua sendo pecado. Muitos cristãos pregam em suas igrejas que Deus só quer apenas o coração, mas em Tessalonicenses capítulo 5, 23 nos diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só o espírito e não é só a alma, mas também o vosso corpo. O ensinamento de Azazel também inclui maquiagens, pinturas e adornos para as mulheres, e que na qual Deus considerou pecado. Pode uma pessoa servir a Deus e continuar da mesma forma? O uso das pinturas e maquiagens se evoluíram no Egito. Quando chegou na Europa, foi repudiado pela igreja. A mulher que usasse tinha uma mesma punição que uma bruxa. Eu pergunto, por que antes era pecado e hoje já não é mais? Deus não é mais o mesmo? A partir do século XX, com o avanço da indústria química fina e que os cosméticos se tornaram produtos de uso geral. Então dê a sua opinião nos nossos comentários, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa ter novas notificações.